Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E o nosso tema da aula de hoje é os fenômenos naturais. Hoje nós estamos no nosso PET 2 na semana 5. E na aula de hoje nós iremos interpretar fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. Como se formam as montanhas? Relembrando, a crosta terrestre ela é fragmentada em placas tectônicas que se movimentam. Esse movimento pode ser de colisão entre as placas tectônicas, de afastamento entre as placas tectônicas ou elas deslizando uma ao lado da outra. Então, ou vai ser um choque, ou vai ser um afastamento, ou elas deslizam uma ao lado da outra. Formação da cadeia de montanhas. As cadeias de montanhas, elas vão se formar quando duas placas tectônicas se chocam. Elas se chocam e formam as montanhas. As suas margens podem ser comprimidas, né? Uma dessas margens ser comprimida e a outra é erguida, formando as cadeias de montanhas, também chamadas de cordilheiras. Supõe-se que foi dessa forma que surgiram as cordilheiras dos Andes no continente americano, dos Alpes no continente europeu e do Himalaia no continente asiático. Formação da cadeia de montanhas do Himalaia. A cadeia de montanhas do Himalaia é a cadeia de montanhas mais alta do mundo. E ela se formou, né, teoricamente, porque isso é uma hipótese, né, baseada em evidências científicas, de um encontro entre duas grandes placas tectônicas. Então, número 1, a posição inicial da placa há 71 milhões de anos antes. Nas aulas anteriores, nós já estudamos que as placas se movimentam. Então, ela foi fazendo esse movimento em direção à placa euroasiática. No 2, posição da placa há 58 milhões de anos. No 3, a placa também já estava caminhando. No 4, que é a posição atual, ela representa a colisão dessa placa indiana com a placa euroasiática. E a consequência foram a cadeia de montanhas do Himalaia. Como e quando surgiu a Serra do Mar? A Serra do Mar no Brasil, nós podemos observar aqui em verde. E a sua origem, ela está relacionada com a separação continental entre a América do Sul e a África, iniciada há 150 milhões de anos com o surgimento do Oceano Atlântico. Então, a placa africana e a americana elas se afastaram. Mas à medida que a americana se afastou da africana, ela se aproximou de uma outra região de placas. Então, nesse processo de separação, ocorreu um amplo soerguimento em toda a borda leste do nosso continente sul-americano, no sudoeste do Brasil. Este soerguimento ocasionou levantamentos e rebaixamentos de grandes blocos por falhas geológicas. A Serra do Mar corresponde a uma dessas áreas elevadas, por ocasião da elevação do bloco continental e rebaixamento do bloco oriental na falha de Santos. Isso aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos. E naquela época, a escarpa da falha da Serra do Mar situava-se a dezenas de quilômetros leste da linha da costa atual. De lá para cá, essas escarpas ficaram sujeitas à ação da erosão, recuando até a posição atual. Aí vocês podem perguntar,
Ah, professor, então aqui no Brasil a gente tem uma formação de montanhas? Nós já tivemos, porque as montanhas elas são muito altas e ela tem um cume elevado. Com a ação da erosão, do vento, da chuva, o que vai acontecendo com esse cume? Esse material rochoso, ele vai sendo erodido. E aí o cume passa a ser arredondado, formando o que a gente tem no Brasil, essas serras, que há milhões de anos atrás eram montanhas, mas que por ação da chuva, por ação do vento, do sol, ela foi sofrendo erosão, foi perdendo nesse cume, ficando cada vez mais arredondado. E é o que a gente vê hoje, essa formação aqui, ó, de meia laranja ou mares de morros. Essa formação, ela é típica do Brasil e ela acontece aqui por quê? Porque nós estamos sobre uma placa muito antiga. O Brasil, né, região nossa, onde nós estamos, ela foi formada há milhões de anos atrás. Então, o nosso terreno aqui ele é antigo em relação à formação. Terremotos. Então, o que são os terremotos? Os terremotos são vibrações da superfície da Terra. Eles podem ser chamados terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com auxílio de aparelhos. Então, os terremotos eles são mais frequentes do que nós observamos no nosso dia a dia. Mas os pequenos, os fracos, só conseguimos perceber com aparelhos. Como que chama então esse aparelho que nós utilizamos para estudar os terremotos? Ele é chamado de sismógrafo. E ele existe uma escala, ele mede, né, em relação a uma escala chamada escala Richter, que é uma escala desenvolvida pelo físico, né, dos Estados Unidos, que é o Charles Francis Richter. Então, de acordo com essa escala, quando ela for grande, maior é o terremoto. Por exemplo, um terremoto de escala 5 de escala 3, o que tem maior magnitude é o de escala 5. Então, quanto maior o número em relação à escala Richter, maior a intensidade ou a magnitude do terremoto. Sendo maior, maior o seu potencial de destruição. Então, essa cena é de um terremoto que aconteceu no Japão em 2011. No Japão, é uma região que ocorrem terremotos de escala Richter maior. E a gente vai ver isso mais para frente. Por que que lá tem maior incidência, né, mais grave, mais intensidade do que aqui onde vivemos, no Brasil. Mas o nível de destruição depende também de outros fatores, como a distância e a profundidade da origem do terremoto, as condições do terreno e os tipos de construção da região. A escala Richter, atualmente, ela varia de 0 a 9,5 pontos. O nível máximo da escala pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento. Desde a criação da escala, o abalo de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960, no Chile, e alcançou 9,5 pontos. Então, vamos supor que no futuro exista um terremoto muito maior do que esse e ele seja classificado como escala 11. Aí, a partir desse momento, a escala Richter pode passar de 0 a 11. Isso muda ao longo do tempo, dependendo da ocorrência desses fenômenos. Verdade ou mito? No Brasil não acontecem terremotos? Mito. Tremores são registrados praticamente
todas as semanas no território nacional. Segundo o sismólogo Bruno Colhasso, do Centro de Sismologia da USP, a grande maioria deles não é percebida pela população. Então, quando ela não é percebida pela população, como que nós sabemos? Pela medição do sismógrafo, que é o aparelho que mede essas ondas sísmicas. Como que vai ocorrer um terremoto? O terremoto ele vai acontecer num ponto de encontro de placas tectônicas. Como eu falei para vocês, né, as placas estão sempre em movimento. Então, nesse movimento, acumula muita energia. E esse ponto que vai liberar essa energia será liberada em ondas sísmicas. O ponto interno, lá na Terra, onde vai iniciar esse processo, a gente chama de hipocentro. Aonde que na superfície nós podemos perceber esse abalo sísmico, né, esse tremor, a gente chama de epicentro do terremoto. Então, nessa figura, a gente pode perceber as ondas sísmicas sendo geradas no ponto de origem, que é o hipocentro, e na superfície nós vamos perceber mais na região onde chamamos de epicentro. Então, como acontecem os terremotos? Os terremotos, geralmente, eles ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas em movimento, que podem ficar presas umas às outras em determinado momento. A força acumulada entre elas pode vencer essa resistência e liberar uma energia. Essa energia é transmitida por ondas de choque denominadas ondas sísmicas. Como acontecem os terremotos? O ponto de origem do terremoto na superfície é chamado epicentro. O local no interior da Terra onde se inicia a ruptura do material rochoso, ocorrendo a liberação de energia na forma de ondas sísmicas, é chamado de hipocentro. Maremotos ou tsunamis. Como que acontece um maremoto ou tsunami? Imaginem que no solo do mar, né, na parte rochosa, no fundo do oceano, se acontecer ali um abalo sísmico, um terremoto, uma região onde vão surgir ondas sísmicas, esse hipocentro, então, vai se refletir aonde? No mar. Então, número 1, a gente observa o movimento das placas tectônicas. Aqui eu tenho uma região de choque de placas tectônicas. Essas ondas sísmicas provocam tremores no fundo do mar. O tremor desloca uma grande quantidade de massa de água para a superfície. Então, nós vamos ver uma superonda, uma onda gigante. Essa onda gigante se aproxima da costa e é o que a gente chama de tsunami. Tsunami é o mesmo que uma onda gigante. Mas quem vai originar ela? No centro do hipocentro, lá na região de encontro de placas tectônicas. Vulcões. Como que se originam os vulcões? Os vulcões podem se originar de várias formas. Muitos surgem das bordas das placas tectônicas. Então, aqui eu tenho uma região de borda de placa tectônica. Alguns vulcões se formam quando uma placa desliza sobre a outra e o atrito aquece e derrete a rocha. Derretendo a rocha, essa parte do magma, ela pode chegar até o cume dessa montanha. Por exemplo,
Um choque entre duas placas pode provocar o derretimento de parte de uma delas, formando grandes reservatórios subterrâneos de gases e magma submetidos a altas pressões. Então, esse choque entre as placas produz uma grande quantidade de energia e ela fica ali em altas pressões. Em algum momento, essa grande pressão pode causar uma erupção de um vulcão, que é o extravasamento do magma. Quando o magma ele alcança a superfície terrestre, ele está em altas temperaturas. Em contato com o ar, ele vai se resfriar e solidificar. Mas quando ele passa para a superfície, ele muda de nome, ele passa a ser chamado lava. Por que então que no Brasil terremotos e tsunamis ocorrem raramente? As regiões onde ocorrem terremotos é onde há vulcões ativos. Os vulcões ativos são aqueles que entram em erupção ou que apresentam outros sinais de atividade, como emissão de fumaça. Tem uma região do planeta chamada Círculo de Fogo, que é uma região de encontro de placas tectônicas. Então, nós podemos observar aqui, ó, vou fazer de vermelho essa região chamada de Círculo do Fogo. Essa região é a região onde tem a maior concentração de vulcões do planeta. Se você for observar, professora, onde está o Japão? Aqui, ó, próxima região do Círculo do Fogo. Professora, e os Estados Unidos? Ó, os Estados Unidos, ele tem uma parte que ele é próxima à região do Círculo de Fogo. Principalmente aqui na região do Havaí, nós podemos observar muitos vulcões e muita atividade sísmica também. Agora, olha aqui o Brasil. Ó. Brasil é essa beiradinha aqui, ó. Nós estamos longe da região do Círculo de Fogo, nós estamos longe da região de formações vulcânicas. É por isso que no nosso país nós temos raramente, algum abalo sísmico, algum terremoto de grande magnitude ou alguma ocorrência de maremoto ou de tsunami. Então, no Brasil, nós não observamos isso. Nas regiões que nós mais vamos observar a ocorrência de terremotos, de maremotos, de vulcões, são essas regiões do Círculo do Fogo, que é onde existe maior atividade sísmica no nosso planeta. Na aula de hoje, nós aprendemos os fenômenos naturais. Quais são eles? A formação das montanhas, terremotos, tsunamis, também chamados de maremotos, e vulcões. As referências dos nossos trabalhos estão aqui disponível. E um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço e dúvidas, manda pra gente.